Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Nós temos aí mais uma aulinha e a nossa aula de hoje é matemática. Vamos aí dar continuidade no nosso assunto, certo? Então se prepare, pegue o seu material e vamos lá. Pegue aí o seu livro integrado e abra na página 245. Nós vamos estudar até a página 246. Vamos dar continuidade no assunto aí sobre operação com frações, certo? E hoje nós vamos falar aí sobre a multiplicação de fração. Para multiplicar um inteiro por uma fração, nós multiplicamos o inteiro pelo numerador e conservamos o denominador. Vamos lá ver na prática? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Nossa regra diz que nós multiplicamos o inteiro, no nosso exemplo, o inteiro é o número 3, pelo nosso numerador, que é o número 1, e vamos manter o denominador, que é 2. Então, a nossa fração vai ficar desta forma. Vamos manter o denominador 2, certo? E multiplicar o nosso número inteiro pelo numerador e vai ficar assim. 3 vezes 1, 3. E nós mantivemos o denominador. Então, nossa fração ficou aí 3 sobre 2, certo? Mais um exemplo. Nós temos 4 inteiro vezes 1/4. Vamos manter o denominador, certo? E multiplicar o inteiro pelo numerador, desculpa. E olha lá, vamos manter o denominador e multiplicar 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Muito bem. Eu posso simplificar essa fração. Como assim? O que é simplificar? Bom, é eu dividir, né, o numerador e o denominador por um mesmo número. Nesse caso, eu vou dividir por 4. Vou dividir por 4 em cima e embaixo. Então, 4 dividido para 4 é igual a 1, certo? Muito bem, bem facinho, né? Agora, vamos lá. Para multiplicar fração com fração, nós multiplicamos os numeradores com numeradores e denominador com denominador. Olha, lá na nossa fração eu tenho aí meio vezes 1/4. E a regra diz que eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 4, 8. Olha lá como ficou. Muito bem, vamos para mais um exemplo. Vamos multiplicar aí 4 vezes 3 e 5 vezes 7. Olha como vai ficar. 5 vezes 7 vai ficar 35. E 4 vezes 3, 12. Muito bem, bem facinho, né? Vamos lá? Agora, nós vamos para exemplo com número misto. Olha lá, eu tenho aí 3 inteiros e 1/5 vezes 2 inteiros e 1/3. O que nós temos que fazer aí? Nós temos que transformar essa fração em fração imprópria. Como eu faço isso? Eu vou manter o meu denominador, que é o número 5, né, da primeira fração, e vou fazer a multiplicação aí. 5 vezes 3 e vou somar com o numerador, que é 1. Então, 5 vezes 3 é igual a 15, mais 1, 16. Olha lá, minha fração imprópria é imprópria porque o numerador é maior que o denominador. Certo? E vamos lá. Agora, vamos transformar a outra fração, certo? Vou manter o denominador, que é 3, né? E vou fazer a multiplicação. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Olha como ficou minha fração. Agora sim, certo? Vamos continuar aí a nossa operaçãozinha aí, tudo bem? Vamos multiplicar agora os nossos aí
numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 5 vezes 3, 15, e 16 vezes 7, 112. Opa, muito bem. Só que lembrando que as minhas duas frações, elas são fração mista, então o meu resultado tem que ser uma fração mista. Como que eu transformo agora essa fração em uma fração mista? Eu vou dividir 112 por 15, certo? Olha lá, 112 dividido para 15 é igual a 7. 7 vezes 15 é igual a 105. Agora eu vou fazer a minha subtração. 112 menos 105 é igual a 7. Opa, agora sim eu vou montar o meu número misto. Então, meu número inteiro aí é o meu resultado aí da minha continha, né? É aí 7. O meu numerador é o que sobrou aí da minha conta. Também número 7, meu denominador é 15. Então, transformei aí a minha fração, tá? 112 sobre 15 avos em um número misto. Então, 112 sobre 15 é igual a 7 inteiros e mais, né, 7 15 avos. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre a divisão, né? Divisão de fração. Para dividir uma fração por outra, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da outra. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos manter a primeira fração, que é meio, né? Eu tenho meio dividido para 3. Eu vou manter a minha fração aí, né? Que é meio. E vou aí inverter a segunda. Como assim que eu vou inverter, professora? Eu só tenho o número 3? Não, não, não. Existe um númerozinho escondidinho ali que ele não precisa aparecer, mas ele tá lá, que é o número 1, certo? E olha só, eu disse que nós vamos fazer a operação inversa, certo? A operação inversa da subtração é a divisão. Então, quando eu passar os números para o outro lado do sinal de igualdade, eu também vou trocar o sinal, certo? Ele está de um lado dividindo, quando eu passar para o outro lado do sinal de igualdade, ele vai passar a ser agora uma conta de multiplicação, certo? E agora eu vou inverter as minhas frações. Quando ele estava na divisão, ele era 3 sobre 1, então eu vou inverter. E a minha fração vai ficar assim agora. 1 sobre 3, certo? Lembrando que na operação de divisão, eu tenho que transformar, eu tenho que fazer o inverso. Então, se de um lado ele está dividindo, quando ele passar, ele vai passar multiplicando, certo? Chegamos a este resultado, agora nós vamos aí fazer a multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Portanto, a nossa continha vai ficar assim. 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 3, 6, certo? Vamos para mais um exemplo. Eu tenho aí 4 inteiros, dividido para 1/5. Ah, professor, e agora? 4 está sozinho? Não, não, não. Ele tem um númerozinho escondido lá embaixo, certo? E a regra diz que eu vou manter a primeira fração. Olha lá a primeira fração. 4 sobre 1. E vou fazer o inverso, né? Vou inverter tanto o sinal quanto a segunda operação. Ela está dividindo, vai passar para o outro lado agora, multiplicando, certo? E vou inverter a fração. Eu tinha 1/5, agora eu tenho aí 5 sobre 1. E agora eu vou fazer a multiplicação, certo? Numerador com numerador, denominador com denominador. Olha lá, e vai ficar assim. 4 vezes 5, 20, e 1 vezes 1, 1. Muito bem, né? Facinho, né? Agora nós vamos ver aí com número misto. Epa! Para nós podermos resolver essa continha, nós temos que transformar esse número misto primeiro em fração imprópria. Como é que eu faço? Eu vou conservar os denominadores aí, certo? E depois vou fazer a multiplicação.
Na primeira fração aí, 2 inteiro e mais meio. Eu vou multiplicar aí 2 vezes 2 e somar com mais 1. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Olha como ficou a minha primeira fração. 5 sobre 2, certo? O meu sinal aí, certo? Vou colocar e vou para outra fração. Eu tenho 1 inteiro mais 1 terço. Então, vou manter aí o meu denominador 3 e vou multiplicar. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, minha fração vai ficar aí 4 terços, certo? E agora, nós vamos fazer a operação da divisão, certo? Que a regra diz, vou manter a minha primeira fração e multiplicar pelo inverso da outra, certo? Então, vamos lá. Vamos manter a primeira fração. Estou colocando a fração do outro lado do sinal, né, de igualdade. Então, está dividindo, vai passar multiplicando. E vamos inverter a segunda fração, que de um lado ela está 4 terços, agora eu vou trocá-la, ela vai ficar 3 quartos, certo? E vou fazer a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 5 vezes 3, 15. E 2 vezes 4, 8. Olha lá como ficou a nossa fração. Mas, porém, a continha ainda não acabou. As minhas divisões, elas são números mistos, desculpa. São números mistos, então, o resultado da minha fração tem que ser um número misto. Como é que eu descubro o número misto? Eu faço a divisão aí, certo? O numerador com o denominador. Olha como vai ficar. 15 dividido para 8. 15 dividido para 8 é igual a 1. 1 vezes 8 é igual a 8. E agora eu faço aí a minha subtração, certo? 15 menos 8 é igual a 7. Epa, agora eu vou fazer a montagem aí da minha fração mista. Bom, o meu inteiro é o meu resultado aí, número 1, certo? Meu numerador é o que sobrou da minha continha, 7, né? E o meu denominador, claro, vai ser o 8. Então, 15 sobre 4 é igual a 1 inteiro e 7 oitavo, certo? Então,